Dormi, não tomei mais remédio, porque Deus curou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Saúde, meus queridos amados, na santa e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus vos abençoe, estenda a sua mãozinha direita, aleluia, porque a tua mão tem poder, assim como em tua palavra, porque a tua mão dirigida direto para cá, é o teu pensamento que está falando com Deus, amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, prepara a minha alma, o meu espírito, para receber a tua santa e poderosa palavra. Usa a tua serva, não o que nós queremos, mas o melhor para alimentar o meu espírito. Amém? Amado e soberano Deus, Pai da glória, eu te apresento a tua serva, meu Pai. Senhor, que neste momento foi escolhida para trazer a tua santa e poderosa palavra, ser com ela, Senhor, abençoa, usa poderosamente, meu Pai, que não seja ela, mas seja, meu Pai, o anjo, meu Pai, colocando, meu Pai, palavra nos lábios dela, na direção do teu Espírito, Senhor. Eu repreendo todo empecilho, toda barreira que queira se levantar contra a tua santa palavra. Que Deus abençoe nesta noite esse ministério, abençoa, meu Pai, cada vida, meu Pai, porque somos carentes e necessitados da tua santa palavra, meu Pai. Usa a tua serva em nome de Jesus Cristo também, e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sou da amada igreja na paz do Senhor, amém? Né, irmão, voltar às minhas origens, né? Nasci aqui. Eu nasci na congregacional, passei 5 anos na congregacional. E hoje eu estou ali no Genimbaú para honrar a glória do Senhor, né? E só quem tem aqui da minha época é a irmã Lucilene, o irmão Pedinho, né? E o pastor, né? Muitos, né, já não se faz mais presente, né, que nem o nosso amado irmão Almeidinha, que quando eu morava aqui, eu criei um neto, e sempre quando o irmão Almeidinha passava, ele dizia: irmão, me leve lá para minha avó. E muitas das vezes o irmão Medinha trazia ele para cá, para a igreja, porque o irmão sabia que eu estava aqui na igreja, né? Hoje ele já tem 17 anos. Para honrar a glória do Senhor, quero dizer, irmãos, que servir a Deus não é fácil, né? Ser crente é fácil, que você pega a Bíblia e vai para a igreja, crente até o capiroto é, né? Mas servir a Deus exige renúncia. A Bíblia vai dizer lá no livro de João que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E muitos hoje não querem negar o seu orgulho, a sua soberba, não querem negar o seu eu, né? Hoje eu permaneço nos caminhos do Senhor, graças à irmã Lucilene, porque muitas das vezes eu dizia para ela que ser crente não dava para mim. E aí a gente conversava e ela dizia: o problema não está na igreja, o problema está na irmã. A irmã que precisa se ajeitar e a irmã que precisa se consertar. Jesus lhe ama muito, mas você é chata. Sempre dizia isso para mim. E hoje eu estou aqui, porque muitas das vezes nós encontramos defeito em todo mundo, mas não encontramos em nós mesmos, né? E eu quero, né, abrir aqui a palavra do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes 4. Glória a Jesus. Que diz assim, amém? Que diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapitote, julgava em Israel naquele tempo. E assentada sobre as palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam até ela para ser julgado. E ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, e de Quedes e Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu a ti esta ordem? Vai atrás gente ao monte Tabor e toma 10.000 homens dos filhos de Naphtali e de Zebulon,
e farei ir ao teu encontro, juntos ao ribeiro de Quizon, Cícera, o capitão do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e entregarei nas tuas mãos. Pode se assentar, irmãos. Quero dizer aos irmãos que eu sei dizer que Jesus é bom, maravilhoso, e que Ele salva e leva para o céu. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela era dona de casa, assim como eu e você. E ela foi ungida, né? A quarta juízes lá em Israel. E naquela época, irmão, era impossível uma mulher ser escolhida para algo, para fazer algo na casa do Senhor, para fazer algo para o Senhor. Porque antigamente as mulheres eram excluídas de muitas das coisas. A mulher, até enquanto o homem estava conversando com outros homens, a mulher não poderia se encostar. Né? Nós adquirimos muito direito depois de muitos anos, é que a mulher hoje, ela prega, a mulher hoje ela toma conta da casa do Senhor, a mulher trabalha, a mulher vota, que nem votar, a mulher também não votaria. Porque existia o preconceito entre as mulheres. Nós mulheres tinha muito preconceito sobre a nossa vida. Mas Deus, né, rasgou o véu. E Deus fez que essa mulher levantou, né, Débora, para liderar, irmão, uma guerra. Porque ela chamou Baraque, mas Baraque ficou com medo. Baraque disse: eu só vou se tu fores comigo, se tu não fores eu não irei. Porque eles tinham carros de ferro. Digamos que esses carros hoje, irmãos, é carro de aqueles tanques de guerra, né? Que a gente vê, só vê mesmo na televisão, que é difícil a gente ver. Então Deus levantou aquela mulher e ela disse que iria com ele. E ela foi. E eu acredito, irmão, que ela liderar aquela operação de quantas pessoas, quantos homens que aquela mulher ajudou a liderar. Porque ela tinha o compromisso com Deus. Deus deu uma ordem: vai, ajuda meu povo. Porque se ela julgava o povo, se ela tinha essa autoridade como juíza de ajudar o povo de Israel, eu acredito que ela deveria ser algo importante naquela época. E ela disse, e ela foi. E ela disse: certamente irei contigo, porém a honra pela operação que empresta não será tua, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora levantou-se e partiu com Baraque para Guedes, e com o cumprimento desta palavra. Então, assim, irmãos, quantas das vezes Deus fala conosco, Deus manda nós se levantar, para nós orar pela nossa casa, para nós orar pela família, para nós interceder pelos nossos familiares. E muitas das vezes nós se acomodamos. Nós não queremos ir fazer a obra do Senhor. Antigamente, irmão, 3, 4 anos atrás, quase toda igreja tinha círculo de oração, onde o povo se reunia para buscar a Deus, para orar, para interceder pelo seu ministério. Hoje ninguém quer mais sair de casa 3 horas da tarde para ir para um círculo de oração, buscar a presença do Senhor para a sua vida. Nós sabemos que enquanto nós estamos na igreja, enquanto nós estamos buscando a face do Senhor, Deus trabalha a nosso favor. O meu louvor que as irmãs louvaram é: descanta, que enquanto tu canta eu cuido da tua casa, eu cuido do teu marido, eu cuido da tua família. Porque, irmãos, enquanto nós estamos orando, intercedendo, Deus faz algo a nosso favor. Nem que não seja, irmão, pela sua família, mas se você orar pela família da irmã Lucilene, pela família da pastora, Deus, Ele vai ouvir, irmãos, e vai resolver as tuas causas. Deus vai resolver a tua situação, porque Deus não mudou. Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Quem mudou, irmão, fomos nós. Porque muitas das vezes a gente olha para alguém que não olhou para a gente, para alguém que não deu a paz do Senhor, para alguém que olhou assim torto.
Eu sempre digo, meu esposo, ele sempre me corrige, porque ele diz, eu não estou nem aí. Quem pensa de mim, quem deve de pensar, eu quero saber é que Deus pensa de mim. Se eu estiver fazendo algo, irmãos, que agrade a meu Deus, eu quero saber se nem Jesus, que não teve pecado, não agradou todo mundo, que ainda crucificaram ele, avalie eu e você, irmãos, que são muitas das vezes, Deus fala uma coisa, Deus manda a gente ir para a direita, a gente quer ir para a esquerda. Avalie nós. Então ele levantou essa mulher. E eu vou trouxe algumas coisas, irmão, anotado, porque a minha memória não é muito boa. Mas Débora, ela acreditou que nenhuma batalha é grande demais para vencer quando o Senhor está conosco, nosso lado. Não, irmão, não há nada, não tem empecilho, não tem nada, irmão, que impeça do trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida. Deus só quer, irmãos, que nós tomemos uma posição, que nós não venhamos olhar, irmão, para a adversidade, porque se hoje está assim, vai ficar pior. Porque cada dia que passa, nós se aproximamos da vida de Cristo. E o inimigo, ele não quer estar lá no inferno só. Aliás, ele não está nem lá. Ele está atribulando o povo, perturbando o povo, botando o povo para lá. Porque a Bíblia vai dizer, o mundo jaz do maligno. E você já surpreendeu? Você já viu grandes coisas acontecer em sua vida? E o que acontece? O que está acontecendo com a sua fé? O que está acontecendo, irmão, com nós? Que muitas das vezes nós murmuramos. Muitas das vezes nós não queremos acreditar naquilo que Deus ele tem na nossa vida. Se você, irmão, gosta de murmurar, eu digo para você, não murmure. Porque o que está ruim pode ficar pior. Porque se você murmurar, irmão, se você murmurar porque seu gás acabou, é perigoso cortar sua água. Se você murmurar porque você não tem alimento dentro de casa, seu marido pode ficar desempregado. Eu não estou jogando praga, irmãos. Eu estou dizendo as consequências de quem murmura. Então, em vez de murmurar, canta. Em vez de murmurar, canta um louvor a Deus. Eu digo isso, irmão, porque eu era uma pessoa murmuradora. Mas eu aprendi foi mesmo na peia. Que quanto mais eu murmurava, a situação ficava pior. Então hoje eu digo, bendito seja o nome do Senhor. Não tem hoje, mas amanhã eu tenho. Pode faltar hoje, mas amanhã Deus envia a providência. E isso, irmão, faz eu me tornar uma pessoa que hoje eu não murmuro mais. Eu digo, dê graças a Deus por isso ter acontecido, que isso nos faz, irmão, nós crescermos espiritualmente. Quando falta algo, quando nós sentimos a necessidade de algo na nossa vida. Porque sempre que o Senhor for nos matar, irmão, a nossa sede, se tudo estiver bom, eu sempre digo isso para as irmãs, se tudo estiver bom na nossa vida, nós não vamos querer sair de casa, irmão, nós não vamos querer buscar a Deus, está tudo bem. Porque a maioria dos seres humanos só quer buscar a Deus quando está na pia. Ah, meu Jesus, porque o Senhor permitiu isso, porque o Senhor permitiu aquilo, mas não se lembre, irmão, de muitas das vezes agradecer quando está na abundância. E as promessas de Deus a Abraão se estendem até nos dias de hoje. E a descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. E será como é que está a nossa fé? Será que nós estamos obedecendo ao Senhor? Eu digo isso, irmãos, porque eu trabalho com mulheres, nós estamos na frente de um trabalho. E as irmãs botam muita dificuldade para ir para a visita. Tem um dia todinho, irmão, para lavar louça. Mas por que quer lavar só de noite? Tem a tarde todinha para fazer a janta. Por que só vai fazer o bendito arroz 7 horas da noite? Aí eu não vou porque eu estou com arroz no fogo. Né? Então são essas, irmãos, as desculpas que nós encontramos no nosso dia a dia, irmãos. Eu não vou por conta disso. E esquecemos, irmãos,
que quando Jesus ele andou na terra, o povo que acompanhava Jesus era o povo que precisava ser curado. Porque Jesus curou o cego, Jesus curou o leproso, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Porque aquele povo sabia, ele só ouvia falar. A Bíblia vai dizer que aquela mulher Sírio-Fenícia, ela soube que Jesus estava na cidade, porque a Bíblia diz que aonde Jesus se encontrava, era impossível esconder-se a presença de Jesus naquele lugar. E ela correu-se aos pés dele e disse: Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. E ele diz: mas não é lícito tirar da boca dos filhos e lançar os cachorrinhos. E ela disse: não, meu Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha de seu dono. E ele disse: tão grande, mulher, a tua fé. E aquela mulher foi, e ele mandou ela: vai que a tua filha está sã. E será que hoje nós temos fé, irmão, suficiente para quando nós chegar em casa, aquela dificuldade que nós deixamos lá, será que já tem resolvido, irmão? Será que a nossa fé é suficiente para nós crermos e acreditar que Deus ele tem o poder de resolver o teu problema e o meu problema? Não tem ninguém perfeito. E a Bíblia diz que não tem nenhum. Aquele que diz que não é pecador é maldito e mentiroso. Porque todos nós pecamos. Todos nós temos defeito. Todos nós temos nossas dificuldades. Temos nossas qualidades. Mas todos nós temos. E nós precisamos estar debaixo da graça. O crente, irmão, só presta na prensa. Porque quando você está na prensa, você se lembra de onde foi que você saiu. Quando você está na prensa, você se lembra o que Deus já fez na sua vida. Porque muitas das vezes nós não paramos para pensar, nós não paramos um minuto para pensar de onde Deus nos tirou, o que Deus já nos libertou e o que Deus já fez na nossa vida. Porque hoje você está aqui sentada nessas cadeiras, é uma vitória, irmãos. Não é fácil você largar tudo e vir para a igreja, adorar a Deus. Só Deus sabe o que está acontecendo na sua vida, na sua família. E você abrir mão para vir para a igreja, adorar aquele que pode todas as coisas na minha vida e na tua vida. Ele tem o poder de fazer isso nas nossas vidas. Eu grifei aqui algumas coisas sobre... ainda de Débora. Porque a Bíblia vai dizer, ó, que todo aquele que tem o dom de profetizar vem do Espírito do Senhor. E o profeta é a porta-voz de Deus para Deus. Miriam foi a primeira profetisa que louvou ao Senhor perante todo o povo de Israel. Né? Quem sabe você não foi a primeira profetisa a profetizar dentro da tua casa. Deus levantou você como coluna dentro da sua casa, para você louvar, para você engrandecer o nome do Senhor, para você orar, para que a sua família venha ser salva através das suas orações. Débora não era como Miriam, irmã de homens como Moisés. Mas o propósito de Deus, deixa eu ver aqui. Mas o propósito do Espírito de Deus era levantar, chamar acima do seu povo heróis que viveram antes dela. Não apenas exercer como uma grande juíza, experientemente chamada de profeta. Nenhuma, até ele poder dizer que tinha autoridade necessária entre o povo e os oficiais de juízes, para você ver como ela foi importante nas nossas vidas, na Bíblia, na história da Bíblia Sagrada. E Débora, em Israel, portanto, em duplo testemunho, prova o afrouxamento espiritual e da força masculina, e depois do poder eterno, a verdade divina como entregue por Moisés, vem brilhantemente a visão. A história mostra muitos exemplos onde os tempos
de aflições, quando os homens desprezavam as mulheres, se levantava e salvava as nações. Mas em todos os casos é necessário que haja naquele tempo fogo nas pessoas de Israel. É necessário, irmão, que nós tenhamos encorajamento pelas grandes e façamos de homens e mulheres de Deus, irmãos, naquela época. Então que nós viemos, irmão, cada dia mais se aproximar mais de Deus, buscar mais a presença de Deus, para que a gente venha ver, irmãos, as promessas de Deus na nossa vida. É necessário nós se aproximar mais de Deus. Porque quanto mais você ora, irmão, mais o bicho se levanta. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele perdeu. Ele sabe que a vitória é sua. Então ele vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Ele se levanta para que você venha desistir, para que você deixe de buscar a Deus, para que você deixe de ir à casa do Senhor. Mas não deixe de ir à casa do Senhor. Não desista de orar, não desista de buscar pela sua família, pelo seu casamento. Que nós venhamos, irmão, ser mulher sábia. E Débora tomou uma decisão de fé. Débora sabia que o Senhor lutava pelo seu povo. Deus sabe, irmão, a sua capacidade. Deus sabe o seu temperamento. Deus sabe que através da sua oração, através da sua luta, através do seu choro, Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Faz coisas maravilhosas na nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. E no meio de tantas coisas, de tanta adversidade que nós enfrentamos no dia a dia, Deus ele está sempre de braços abertos, nos esperando, para a gente contar para Ele qual é, irmão, a nossa dificuldade. Porque muitas das vezes nós precisamos parar e conversar com Deus e perguntar, falar: Senhor, hoje eu estou triste, Senhor, hoje não foi bom, mas eu estou aqui, Senhor, eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor me alegre, porque muitas das vezes nós estamos tristes por dentro. Fale para Deus, irmão, onde é a sua dificuldade. Fale para Ele qual é o problema. Fale para Ele o que você precisa ser mudado, o que nós precisamos ser mudado para que as coisas venham acontecer, irmão, nas nossas vidas. Né? Foi preciso eu encontrar uma irmã que nem a irmã Lucilene para ter coragem de dizer na cara, que hoje em dia ninguém quer dizer na cara de ninguém. O problema está em você. Você que tem que se converter. A igreja não tem culpa. Deus não tem culpa. O problema está em você. E hoje, se alguém disser isso para nós não quer nem fazer mais a cara da pessoa. Né? Porque as pessoas gostam de ser bajuladas. E quando a gente vê isso, a gente sabe que aquilo ali não é de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus corrige todo aquele a quem Ele ama. E se algum vem para a sua vida, Deus lhe confrontou, dê graça a Deus. Suporte as provas. Suporte a adversidade. Porque é Deus que está forjando nosso caráter. É Deus que está nos tratando. É Deus que está limpando o vaso e fazendo um vaso novo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas Deus diz: eu estou aqui. Eu não vou largar a sua mão. Eu não vou lhe abandonar. E Ele jamais, Ele nunca nos abandonou. Nunca. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no Salmo 73, louvado seja o nome do Senhor, 73, 24, vai dizer assim: Tu me guiarás com o teu conselho, pois com o teu conselho, depois de receberes a glória. Que maravilha, irmão.
Se você for ler a Bíblia, você vai sempre encontrar a palavra de Deus encorajando o seu povo. Quando ele diz, não temas, eu sou contigo. Não temas. Aonde tu for, eu vou contigo. Aonde tu colocar a planta do teu pé, ali eu estarei contigo. E muitas das vezes, irmão, nós queremos se acovardar, nós não queremos ir. E quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos pede, nós vamos ser o quê? Abençoada. Vamos ser agraciada por Deus. Porque nós fazemos aquilo que o Senhor nos pediu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E eu sou, irmãos, eu fico, sabe, eu tenho 5 filhos. E quando eu vim para cá, me congregar nessa igreja, só era metade. Ainda estava construindo a igreja. E quando o pastor pregou lá na rua, que era culto campal, era na casa do irmão Moisés, eles tinham uma campanha de todas as quartas-feiras fazer culto lá no irmão Moisés, que é ali na Rua da Paz. E aí eu disse, eu não vou assistir a novela, porque os crentes vão fazer zoada, então eu vou sentar lá na rua. E eu fui. E ali, irmão, Deus falou tudo o que eu precisava ouvir. Deus disse que não tinha me feito para viver sofrendo. E Deus falou. E aí eu sentada, ouvindo a palavra do Senhor. E eu já tinha tentado tirar minha vida, tinha tentado já 2 vezes tirar minha própria vida. Tomava remédio antidepressivo. Então eu fui sentar ali naquela calçada. E eu disse, se Deus me curasse daquela dor que eu sentia no peito, eu ia ser crente, eu ia passar a visitar as igrejas dos crentes. E foi assim, ó, imediato. Passou aquela dor, dormi, não tomei mais remédio, porque Deus curou. Então, 1 semana depois, eu procurei a igreja. Aí passei direto, tinha a igreja Deus é Amor. Aí quando eu cheguei, estava no clamor, eu disse, não, aquela igreja ali é zoadenta, eu voltei. Aí, depois eu vi o irmão Moisés. Aí o irmão Moisés, onde é que é a igreja daqueles irmãos? Aí ele disse onde era. Aí eu vim para a igreja. Aí quando eu cheguei, encontrei o pastor Abelardo. Aí ele profetizou logo. Irmã Socorro, era eu e o Rafaelzinho e o meu filho mais novo, né? E ele já profetizou logo na minha vida. Irmã Socorro, hoje não tem culto, porque vai chover. E se não for ter culto, vai molhar os instrumentos. Então não vai ter culto. No domingo tem culto. Se não estiver chovendo, tem culto. E aí domingo eu não vim. No outro dia que teve culto, aí eu vim, mais o meu neto e mais o meu filho. E naquele dia, irmão, eu e meu filho aceitamos Jesus. Meu filho tinha 9 anos nessa época. O Rafaelzinho, que era pequeno, tinha 2 anos, 1 ano e pouco. E ali eu aceitei Jesus. E ali, irmãos, e aqui eu permaneci nessa igreja durante 5 anos. Só saí daqui para ir morar com meu esposo lá no Genibaú. Porque Deus, ele restituiu o meu casamento com ele. Porque eu devia separado. E através do pastor Abelardo, que ele disse, Deus vai salvar o seu esposo. E ele vai fazer a obra, junto com a irmã. E hoje ele é mais crente do que eu. Para você ver como Deus, irmão, como é bom a gente estar na presença de Deus. E como Deus honra a palavra do seu servo. E hoje nós estamos ali tomando conta daquela igreja ali. Vai fazer 13 anos que nós estamos ali na frente do trabalho. Pela misericórdia de Deus. E Deus tem nos abençoado. Pois é para você que é fácil? Não é. Né? Porque em todos os cantos tem seus desafios. Tem uns filhos que estão afastados. Mas eu aprendi que eu não é por força e nem por violência. No tempo certo, Deus vai chamar cada um deles para servir a Ele. Se Deus fez na minha vida que não queria saber conversa com Deus, por que Deus não pode salvar ele? Né? Por que Deus ele não pode salvar, irmão, tua família, os teus familiares? Se outrora, irmão, nós não valia nada. E Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus nos limpou. Deus tirou do lamaçal do pecado.
E Ele fez, por que Ele não vai fazer? Né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos ler aqui, irmão, em Isaías 25. Isaías 25. Glória a Jesus. Ele diz assim, ó, no versículo Isaías 25, e o capítulo 8 e o 9 diz assim: e aniquilará a morte na vitória, e eles abominará a morte para sempre. Assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos o seu rosto e tirará o opróbrio do seu povo, toda a terra, porque o Senhor disse. Então, quando Ele fala que vai enxugar todas as nossas lágrimas, vai ser quando Ele vier arrebatar o seu povo. Que Ele vai dizer, que diz lá no livro de Apocalipse, que no céu não há tristeza, não tem dor, né? E naqueles dias dirá este ao nosso Deus, que agradamos a Ele, e salvará este ao Senhor, a quem aguardamos na sua salvação, e exaltaremos e nos gloriamos. Então a Bíblia vai dizer que aqui, ó, enquanto nós vivemos aqui, nós vamos passar por perseguição, vamos passar por atribulação, vamos passar por todas as adversidades, mas tem um lugar preparado para mim e para ti. No livro de João 14, ele diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então Ele foi, irmão, preparar um lugar para mim, para você, para todos aqueles, irmão, que nós oramos. Eu creio que no nome de Jesus, assim como eu tenho um filho para ser salvo, Deus também vai salvar meus filhos, vai salvar a sua família também. Não desista de orar, não desista de buscar, não desista de interceder. E ali, irmão, muitas das vezes eu trabalhava fora e a irmã, que é a pastora Antoniette, e ela, todas as irmãs me abraçaram. Eu encontrei uma família, não encontrei uma igreja, encontrei uma família. E aí eu vinha do trabalho, vinha direto para a igreja. Muitas das vezes, meu filho mais velho me dava muito trabalho. E eu orava ao Senhor, eu dizia: Senhor, dá um espírito de trabalhador nesse menino, Senhor. Tira esse menino no meio da rua. Dá um espírito trabalhador nele, que ele trabalhe de domingo a domingo e não queira estar no meio dessas coisas. E aí eu fui atrás de trabalho para ele no Mercantil Siqueira. E aí o homem lá, né, o finado Antônio, deu emprego a ele. Aí disse: a primeira coisa que você vai fazer é ajeitar seu cabelo. E ele ajeitou o cabelo, trabalhou lá há mais de um ano. Irmã, e eu posso dizer para você que grandes coisas Deus fez na vida do meu filho. Se tiver, hoje ele não tem saúde, porque ele tem problema na coluna. Mas se ele estando bom de saúde, ele trabalha de domingo a domingo. Não tem preguiça de trabalhar. Deus, graças, meu bom Jesus, que foi um milagre de Deus, tirou todas as más amizades da vida dele, todas. Hoje ele não quer nem ouvir falar. É dentro de casa, cuidando da mulherzinha e dos filhos. Então tudo isso, irmão, Deus, eu tinha um apelido aqui na igreja. As irmãs me chamavam, era a irmã Chorona. Porque quando tinha oração, eu estava aqui na igreja. Tinha vigília, eu estava aqui na igreja. O pastor fazia 24 vigílias, não era, irmão Pedro? 24 vigílias, era em 15 dias tinha vigília. E nós estávamos aqui orando, intercedendo. E grandes coisas, irmão, fez e ele não mudou. E ele continua fazendo. Talvez eu tenha mudado diante da adversidade, que eu não sou super crente, diante da dificuldade que nós encontramos no dia a dia, mas ele não mudou. Deus, ele continua o mesmo. Só você bater na porta que você vai encontrar o seu milagre. É só você não desistir. É só você não desistir da sua caminhada. Daquilo que Deus, ele tem prometido para a tua família, para a tua casa, vai se cumprir no tempo certo. Mas é necessário que nós venhamos interceder. É necessário que nós venhamos orar
É necessário que nós venhamos estar ali, debaixo da obediência de Deus. Mesmo, irmão, se alguém não fala com você, não ligue. É ela e Deus. Importante é você vir orar, Senhor, ore por ela, para que Deus mude o coração dela, para que Deus venha fazer assim como Deus fez na sua vida, faça na vida dela também. Você pensa que eu tenho muitas amizades? Tinha uma irmã que ela dizia ser minha amiga. E aí um dia ela mandou uma mensagem para mim e me pediu um conselho. Aí você quer um conselho da pastora ou você quer o conselho da amiga? Ela disse, não, eu quero o conselho da minha amiga. Eu, tá certo. Ela disse, olha, tá errado. Porque a Bíblia diz que a mulher tem que acompanhar o homem. Como é que seu marido se congrega numa igreja, você quer se congregar em outra igreja? Vá se congregar lá onde seu marido está, mulher. Não tem como. Deus não trabalha em reino dividido, irmãos. Para Deus abençoar a tua casa, é necessário você ter que ter comunhão com seu esposo. Para Deus fazer para você receber uma bênção espiritual de Deus, é necessário que você esteja bem espiritualmente. Então, para que você esteja bem espiritualmente, é preciso você estar bem com quem? Com seu esposo, com seu companheiro, com a sua companheira. E aí ela disse, mas eu não gosto de ir lá. Eu disse, mas você não tem que gostar de ir lá não, minha filha. Vá para a igreja, acompanhe seu marido. Eu não entendo, irmão, que as pessoas dizem assim, eu não vou para tal canto porque eu não gosto. Quando se trata, irmão, de fazer a obra de Deus, eu vou porque eu vou agradar a Deus. Não importa a dificuldade que eu vou encontrar. Muitas das vezes, irmão, é necessário a gente engolir um abacaxi com casca e tudo, para que a gente não venha escandalizar o evangelho, para que a gente não venha envergonhar o nome de Deus. E aí eu aprendi nessa caminhada. E aí ela disse, tu acha isso? Eu digo, acho. Lá para estar seu marido, mulher. Sai lá onde você está. Aí ela ficou por ali, passou um bocado de tempo sem falar comigo. Aí passou umas 2 semanas, aí ela mandou uma mensagem. Estava na igreja, foram para o monte, e aconteceu alguma coisa lá que ela se entristeceu. Aí ela foi lá para dar o marido dela. Não passou 2 meses, irmão, Deus retirou o marido dela. Ele teve um problema no coração e Deus levou. Ele era um homem de Deus. E depois que Deus levou o esposo dela, ela ficou namorando, porque eu não sei o que acontece com esse povo de hoje em dia, que tem mulheres que têm 50 anos, querem andar que nem uma de 30 e uma de 20. Né? Eu não sei o que se passa. E aí ela largou, deixou Deus, se afastou-se, arranjou namorado, tentou se casar, não conseguiu. E ela se envolveu com um que era, ele dizia que era da igreja. E ela não quis mais ele. E aí ele disse, pois você não for minha, você não é mais de ninguém. E ela fugiu dele. E pois não é que ela voltou a morar com ele? Ele matou ela envenenada. Então, irmão, isso é o preço da desobediência. Da desobediência. Porque, irmãos, nós somos mulheres. E toda mulher ela tem que ter seu valor. Toda mulher ela tem que ter seu respeito. Né? Então, a Bíblia vai dizer, a Bíblia fala, né, daquela mulher prostituta, que ela foi encontrada em adultério. E ela disse, e ela chegar até Jesus, apedrejaram ela e disseram, Jesus, ela está em pecado. E Jesus disse para aquele povo, aquele que não tem pecado, que atirar a primeira pedra. E quem que atirou pedra naquela mulher? Ninguém, irmãos. Porque todos pecaram. Todos pecaram. E eu só dizer para você que eu imagino que não foi fácil para ela largar a prostituição para servir a Jesus. Não foi.
Porque quando a gente está no mundo, quando a gente vem para a igreja, a gente passa por uma batalha espiritual para renunciar ao pecado. E é preciso ter muita força de vontade para a gente renunciar ao pecado e permanecer na igreja, adorando e exaltando o nome do Senhor, crendo que Ele vai prover todas as coisas na nossa vida. Não é fácil, mas Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Então nós precisamos, irmão, ter bom ânimo. Nós precisamos não largar a nossa fé. Nós precisamos lutar para a gente se manter, irmão, na igreja. Senhor, me dá misericórdia. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, não deixa eu sair dos teus caminhos. Não é fácil, irmão, mas se você pedir a misericórdia de Deus, você vai alcançar a misericórdia de Deus. E um versículo da Bíblia, irmão, que eu acho muito bonito, que se encontra em João 7, no versículo 37. Jesus estava pregando para aquela multidão, depois de uma grande festa. E Ele vai dizer: quem tem sede, vem até a mim. Porque Ele mata a nossa sede, Ele nos cura, Ele nos liberta. E a gente só podemos o quê? Agradecer, irmão, todos os dias. Mesmo que não tenha nada, irmão, no nosso lar. Mesmo que não tenha nada, agradeça a Deus. Porque pode faltar pela manhã, mas a meio-dia até a noite Ele envia a providência. Porque Ele não mudou e Ele nunca vai mudar. E que nós devemos fazer que nessa mulher, que nem Débora, se levantar, tomar uma decisão de se erguer, irmão, na obra do Senhor. Se for para visitar, irmão, visite. Se for para evangelizar, evangelize. Sabe, Deus dá oportunidade. Deus, nós temos o dia todinho, irmãos, para fazer nossas coisas. Nós temos amanhã para fazer o almoço, limpar a nossa casa. Tem a tarde que ainda dá para você descansar um pouco. Mas vai, irmão, atrás. Muitas das vezes não precisa a gente ir muito longe. Às vezes nosso vizinho está precisando de uma palavra. Está precisando de um abraço. Não precisa enfeitar. Vai dizer: irmão, Jesus te ama. Irmão, Jesus, Ele vai resolver teus problemas. Porque a Bíblia diz, a Bíblia garante, que Ele diz que todos que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma. Então Ele não vai, irmão, largar a mão de você. Ele vai honrar a sua fé. Então muitas das vezes eu ganho seu vizinho para Jesus. Porque na época que eu estava aqui, a irmã Lucilene conhece a história. Eu ganhei minha vizinha para Jesus. Hoje eles estão tudo na Canaã. Todo dia, irmão, 1h da tarde, ela botava o som. Todo santo dia. Tá o som bem alto. Aí quando foi um dia, eu disse: tá certo. Aí quando foi 1h, ela abriu o som dela, botou bem alto. Eu disse: eu nem vou ouvir o teu som e nem tu vai ouvir. Peguei o som, liguei bem alto. Botei lá Alice Maciel. Tá todinha. Quando ela fechou o dela, eu deixei um pouquinho, baixei, deixei ela ouvindo. E hoje, irmão, tá todo mundo na Canaã. Né? Porque Deus, irmão, Ele honra. Para vocês ser vista como mulher de Deus, muitas das vezes não precisa ninguém dizer. Abaixa a tua atitude. Que as pessoas sabem que você é uma mulher de Deus. Através do seu testemunho, as pessoas vão querer: você que nem aquela irmã. Eu vou para a igreja, eu vou buscar Deus, eu vou mudar de vida. E Deus, Ele faz, Ele cumpre. A promessa que Ele te fez vai se cumprir na tua vida. Que você não desista de lutar pelas promessas que Deus, Ele tem te feito. Nós precisamos como despertar, como Débora despertou. Como todas as mulheres da Bíblia se despertaram para buscar o Senhor. Que você possa pegar essa palavra de ânimo. Não é fácil, mas você não está só. Não é fácil, mas Deus é contigo. E aonde tu colocar a planta do teu pé, Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai honrar a sua fé. E aqui, irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Jesus. Palavra maravilhosa e edificante para mim e para a sua vida. Já estamos terminando, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amadas,
não é fácil, né? Um relacionamento a dois, desde o primeiro momento que a gente decide andar, caminhar junto, tudo tem que ser a base da conversa, né? Quando eu comecei, a gente decidiu estar junto aqui no ministério, teve uma conversa. Por quê, irmãs? Eu já vim de outro ministério, né, a qual eu me congreguei 5 anos nesse ministério. Ali eu cresci, ministerialmente falando. Eu tenho meu ministério com Deus, eu sou músico, né? Eu toco e desde menino eu tenho tocado, mas ali eu me aperfeiçoei mais. E ali foi difícil abrir mão daquilo que eu já estava vivendo, daquilo que eu já estava engajada, né? Daquele espaço, né, que o Senhor tem me colocado. Irmãos, e foi fruto de oração eu estar naquele lugar. Apesar do que tem acontecido, né? Porque nenhum lugar a gente enfrenta também nossa luta, né? Cada ministério a gente vai ali, vai enfrentando. E o Senhor, Ele me provou. Naquela hora o Senhor me provou, dizendo que ou se eu teria que tomar aquela decisão, continuar ali, após casada com meu esposo, e a gente tem um relacionamento já há quase 10 anos, irmãos, né? Ou se então eu vim para cá, né? E aí, quando a gente decidiu junto, antes de saber que o meu esposo ele iria ser levantado como pastor, eu disse, meu filho, a gente vai para lá. A gente vai se congregar junto ali. E ali veio a proposta. Depois, em seguida, que veio a proposta que meu esposo futuramente seria, né, o pastor desse ministério. E aqui nós estamos, irmãos. É um desafio. É um desafio. Como eu falei, a gente cresceu pequeno aqui. Iniciamos pequeno. E é chato ouvir as pessoas falando assim, nossa, são 2 crianças, né? Estão começando, é novinho. É horrível, irmãos, ouvir essa palavra. Até porque quem nos amadurece, quem nos fortalece, quem nos conduz é Cristo. É Ele que vai nos conduzindo, é Ele que vai dizendo quem é que tem que estar na frente, quem tem que fazer ou não. Irmãos, e sempre, a irmã, pegando o que a irmã falou, a pastora falou, seja obediente ao seu líder. Né? Quando ele falar uma coisa, irmãos, não é por mal, não. É porque ele está ali, está orando por você. Você não está vendo, né? No ciclo de oração é bonito quando a gente está aqui, todo mundo junto, está orando. Mas ali lá no secreto com Deus, a gente está orando, está intercedendo. E a gente está pagando preço, irmãos. Não é fácil. Nunca peguei uma disciplina para a honra e glória do Senhor Jesus. Nunca fui disciplinada. Mas sempre quando o meu líder ia ali, ia dizer, Edna está fazendo errado. Se conserte com Deus. Faça isso direito. Eu ia lá, baixava a cabeça, eu nunca olhava para o meu líder e dizia assim, mas por que não? Mas por que assim? Por que não pode ser assim? Nunca questione, irmãos. Nunca questione, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E ali é um momento de você ser provado na sua fé. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Pastor Leandro, meu esposo, vai estar orando pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Ora juntamente comigo, soberano Deus e eterno Pai, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Pai. Ah, Pai amado, rendemos graças, glórias, louvores e adoração ao Teu santo nome, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma nas Tuas mãos a vida de cada um que chegou até aqui essa noite, Senhor. Leva em paz, livrando e guardando em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, possa ficar guardada e gravada no coração em nome de Jesus, de cada um, Senhor. É assim, meu Deus, que nós choramos e é assim que nós te agradecemos em nome de Jesus. Levante as suas mãos para cima. Que a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, livrando, guardando, protegendo em nome de Jesus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja que crê diz amém.